Olá, eu sou Salete Maria da Silva, advogada, feminista, mestre em Direito e doutora em Estudos de Gênero. Neste momento me encontro na cidade do México, realizando pesquisas de pós-doutorado. A pedido do professor Eduardo Carvalho, faço esse pequeno vídeo a fim de participar do importante debate acerca da necessidade de se incorporar a perspectiva de gênero nas reflexões acerca do Covid-19, mais precisamente com relação às políticas públicas, às ações, às medidas adotadas pelos governos, seja em nível municipal, estadual ou federal, para o enfrentamento desta pandemia. De fato, a exemplo do que vem destacando a ONU, alguns institutos de mulheres, pesquisadoras e ativistas, esse contexto de distanciamento social, ele é bastante favorável para o recrudescimento da violência contra as mulheres, notadamente no âmbito doméstico e intrafamiliar, dado que as medidas de isolamento obrigam as pessoas a estarem mais tempo dentro de casa, convivendo com membros de suas famílias, e isto, sem dúvida, favorece, né, a questão do recrudescimento da violência de gênero no âmbito das famílias, no âmbito doméstico, de modo que qualquer medida a ser adotada nesse sentido de fortalecimento, e é necessário sim o fortalecimento do isolamento social, da quarentena, do distanciamento, como queiram chamar, posto que é imprescindível para o enfrentamento do Covid, para evitar a proliferação do vírus, a transmissão em massa, né, e o colapso do sistema de saúde. No entanto, qualquer medida que se adote em qualquer contexto visando enfrentar qualquer problema social, e o Covid em particular, faz-se necessário a incorporação das lentes de gênero, posto que todo e qualquer fenômeno, sobretudo quando se trata de uma pandemia e quando se trata de medidas radicais, né, medidas necessárias, é preciso perceber que isto impacta de maneira diferenciada os corpos, as experiências e as subjetividades de homens e mulheres, dentro das suas próprias diversidades, obviamente. Então, os governos precisam estar atentos, e alguns estão, inclusive, anunciando a importância de que as mulheres possam denunciar, de que os vizinhos possam estar atentos, porque é preciso estar isolado, mas não se naturaliza a violação de direitos, não se aceita que a violência contra a mulher ela seja naturalizada, ela seja relativizada durante o período de pandemia. Então, é nesse sentido que a gente participa desse debate, para refletir que não somente a questão da violência, que é gritante, que é um fenômeno que a gente precisa enfrentar e que muitos países, o Brasil inclusive, têm enfrentado de diversas formas, graças à pressão dos movimentos sociais. Nós temos legislação, nós temos políticas públicas, alguns serviços, obviamente nem todos satisfatórios, é um outro debate que precisamos aprimorar, precisamos monitorar, precisamos avaliar permanentemente esse serviço, mas nesse contexto de Covid é importante pontuar que tanto a violência quanto a desigualdade de gênero, ela precisa ser questionada, ela precisa ser evidenciada e ela precisa ser enfrentada. Posto que esse convívio mais próximo e mais frequente, né, e mais permanente no âmbito do domicílio, traz uma série de desafios com relação à convivência com as crianças, com as pessoas idosas, entre homens e mulheres, ou seja, há aí um atravessamento de várias matrizes, né, de várias questões relacionadas com o gênero, com a geração, né, com a sexualidade das pessoas, que não pode ficar ao largo, que não pode ser esquecida, que não pode ser subestimada por nenhum governo. De modo que a gente tem percebido que sim, e há uma ênfase na preocupação com a violência sobre as mulheres, né, mulheres e meninas, e isto é necessário, é preciso estar na ordem do dia, é preciso estarmos atentas, observando, enquanto pesquisadoras inclusive e ativistas, observando os limites e as possibilidades dessas medidas, para estar cobrando dos governantes que não deixem de lado, né, que não abandonem o seu compromisso e as suas responsabilidades para com a proteção da vida das mulheres. Um outro aspecto é a questão da desigualdade, porque quando se põe muita ênfase na violência, a violência de gênero contra as mulheres é uma manifestação
gravíssima, né, que não deve ser tolerada, né, é uma manifestação do patriarcado, das desigualdades de gênero, é uma manifestação da discriminação de gênero que nós mulheres sofremos. Mas a desigualdade também, na ausência de compartilhamento das tarefas domésticas, né, na sobrecarga de trabalho que, independente da pandemia, né, recai sobre os ombros das mulheres, né, cuidar de enfermos, cuidar de crianças, cuidar das plantas, cuidar dos animais, enfim, toda uma economia do cuidado, toda uma um que fazer, né, doméstico, recai sobre a vida das mulheres, e em períodos de pandemia isso é algo que precisa ser observado, porque as mulheres, elas não precisam apenas estarem a salvo de violência, é necessário sim, mas elas precisam também, nesse momento, participarem de campanhas, o Estado precisa atuar de maneira direta, de maneira efetiva, para pôr em debate a desigualdade de gênero, que também ela vai aumentando, que também ela vai se agudizando nesse período de pandemia. Então, as políticas públicas, as respostas estatais, né, as preocupações dos governantes devem ser também relacionado com isso, né? Além de campanhas no sentido de falar da necessidade de compartilhamento equitativo das tarefas, né, do cuidado com as crianças, do cuidado com as tarefas escolares, da responsabilidade com o próprio cuidado sanitário, tudo isso é preciso ter bem presente que as mulheres vivem realidades bem distintas, sem desprezar e sem olvidar que existem famílias que já vinham antes da pandemia vivendo situações de extrema precariedade, violação de direitos, né, desassistência do Estado. Então, nesse momento, né, em que pese eu tenha vindo ao México para investigar, para me aprofundar nos estudos acerca do constitucionalismo feminista, acerca do feminismo jurídico, né, que eu venho teorizando a partir do Brasil, a ideia nesse momento eu estou diretamente envolvida, acabei de ajudar a construção de um projeto que nós denominamos de gênero e desproteção estatal em tempos de pandemia, para analisar exatamente essas políticas. E aí a ideia é desenvolver no México, na Colômbia e no Brasil um monitoramento, um mapeamento, uma cartografia do que tem sido feito, do que tem sido dito, quais são as preocupações, quais são as violações, né? Qual é o canal de diálogo que existe nesse momento, né? Se é que existe, entre a sociedade civil, mais particularmente entre os movimentos de mulheres e feministas, e os gestores estatais, nas suas mais variadas instâncias, né? Então, a minha fala é mais no sentido de dizer que nós temos que estar atentas a questões relacionadas com a violência e com a desigualdade de gênero em tempos de pandemia, posto que o contexto favorece o seu recrudescimento, o seu aumento e às vezes até a sua naturalização, mas colocar nossos olhos sobre as ações estatais de cobrar, né? Cobrar virtual ou presencialmente essas respostas que precisam ser urgentes, porque a pandemia preocupa a todos e todas, é uma questão que afeta diretamente o campo da saúde, mas não só, é uma questão que envolve uma série de dificuldades do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social. Nós estamos nos reinventando, ninguém estava preparado para isto, né? Muitos de nós nunca passou por nenhum tipo de experiência semelhante, de modo que estamos todos muito desafiados, né? E é um momento de aprendizado, aprender, né, que toda vida vale a pena, que toda vida importa, que o Estado precisa proteger a vida das mulheres, a vida dos homens, a vida de todos os grupos sociais, né? Notadamente os mais vulnerabilizados, e que também nesse contexto nós precisamos nos perguntar em que medida a gente pode contribuir. Sabemos que as redes sociais, elas estão infladas com muita informação, com muitos vídeos, né? Alguns deles muito potentes, muito positivos, mas é preciso pensar, não responsabilizar apenas as famílias e as mulheres pelos cuidados. O Estado, em que medida o Estado está assistindo? O Estado está acompanhando, auxiliando, orientando, né? A mídia mais geral e a mídia oficial, né? Em que medida deveria estar cumprindo um papel importantíssimo para que todo mundo possa, nesse momento, começar a entender a importância das mulheres na sociedade, o seu papel, né? E a necessidade de esclarecer, de divulgar, de aprender
que não é tarefa exclusiva das mulheres cuidar das pessoas da família, cuidar da alimentação, cuidar da casa, né, da limpeza, etc. É tarefa de todos e todas, o compartilhamento, a divisão equitativa, né, para ver se a gente enfrenta essas brechas de gênero, essas desigualdades que acabam levando à violência, que a desigualdade levada às últimas consequências, ela recebe o nome de violência, né, e portanto, violência é violação de direito, violência atenta contra a nossa dignidade, violência em alguns casos é preciso que esteja criminalizada, né? Mas é preciso ser enfrentada também do ponto de vista da educação, do ponto de vista da mudança cultural. Não se muda comportamento, né, sem uma mudança de mentalidade. Então, a ideia é pôr ênfase em discussões que, se por um lado convoca a sociedade, convoca os sujeitos, os indivíduos, as pessoas de um modo geral, a assumirem a sua responsabilidade, por outro lado também tentar observar, monitorar e acompanhar, questionar e contribuir. Nosso papel também é contribuir para que as políticas estatais elas sejam mais justas, mais igualitárias, mais equitativas e mais democráticas. Então é nesse sentido que eu estou aqui atendendo esse pedido do meu colega Eduardo Carvalho, para que a gente possa estar atenta a essas questões e contribuindo cada quem desde as suas possibilidades, desde o seu locus social, de trabalho, etc., com essa problemática. Então, violência de gênero e desigualdade de gênero são questões que sim importam neste momento e que não é só o campo da saúde que tem a contribuir. As ciências sociais, as ciências humanas, elas cumprem um papel imprescindível em contextos como estes, né? Pensar como os direitos humanos estão sendo cumpridos, observados, né? A questão da exigibilidade, né, do cumprimento desses direitos, da observância, do respeito a esses direitos é muito importante. Então, a nossa modesta contribuição nesse momento é lançar luz sobre essas questões que precisam ser melhor e mais aprofundadas em contextos de maior possibilidade de debate. Um forte abraço e que a gente siga firme cumprindo todas as orientações, todas as recomendações e protocolos, né, das autoridades de saúde, e que o mundo possa em breves dias sair desta grave crise e que ultrapassa as fronteiras, né, e que a gente possa efetivamente seguir as nossas vidas lutando por mais direitos para os grupos socialmente discriminados e vulnerabilizados, por uma sociedade mais igualitária e, sobretudo, com justiça de gênero e interseccional. Muito obrigada.